ela tem pouco hábito de encontrá-lo aqui na rádio, então nós que já estamos acostumados sabemos que a vestimenta dele é diferenciada. Aí ela falou assim, bela camisa, cubana. Ele disse, não, africana, mas que ela fala português, não fala mesmo. Oi, doutor Luiz, bom dia. Moçambicana. Bom dia, Eduardo, Fernanda, bom Rita. Bom dia. Todos os ouvintes internautas. Foi uma homenagem ao querido amigo Olavo Romano, que ontem deixou o corpo físico, já deve estar sendo recebido com grande pompa lá nos céus, porque Olavo tinha uma capacidade, né, Rita, de iluminar o ambiente dele. A gente participou junto de um grupo chamado Grupo Mineiro da Simbólica em Guiana, ainda na década de 90. Olavo, toda vez que ele estava num lugar, ele trazia aquele bom humor, trazia aquela leveza. Não perdia a oportunidade, né, Eduardo, de fazer as brincadeiras que deixavam a gente mais leve. Então, deixa uma homenagem aqui ao Olavo e ao bom humor que ele também soube exercer durante o período que viveu nos seus 85 anos. Mas tem algumas pessoas que fazem falta demais, doutor. São pessoas acima da média, né, Eduardo, que têm uma atitude que é uma atitude para o coletivo, né? Não tem aquela coisa da individualidade, do eu, do mim mesmo, dos meus, né? Mas sim do coletivo. O Paulo teve, inclusive, um trabalho muito grande na Fazenda Renascer, em Pedro Leopoldo, comunidade terapêutica para recuperação de dependentes químicos. Foi presidente da instituição durante um longo período, né? E também falando em ser querido, né, Eduardo? É impressionante, porque essas pessoas que são praticamente unanimidade, todo mundo tem lembranças agradáveis, tem lembranças que são lembranças acrescentantes, né? E, né, como diz Guimarães Rosa, que as pessoas não morrem, mas ficam encantadas. E esses diferenciados, eles mantêm o encantamento e a gente pode usufruir disso, né, Rita? Porque nem só de corpo físico vive o ser humano, né? Nós temos processos energéticos e espirituais, onde principalmente quem escreve, né, Rita, quem faz os textos, né, aquilo fica com uma memória eterna, né? A pessoa está ali, né? Os causos de Olavo Romano. Isso, temos que contar com eles como presentes se estivessem. Nós estamos no século XXI, onde as pessoas, cada profissão tem seu horário. Então o comércio deveria abrir quando empregados e trabalhadores assim desejassem, porque dependendo da atividade, farmácia é 24 horas, supermercado, qual o problema? Qual o problema a partir dos trabalhadores, das pessoas trabalharem? Doutora Luiz, o que é médico, psiquiatra e homeopata? Então, Eduardo, eu penso que o bom senso, ele deveria ser a base de todas as normas, decretos e leis, né? E isso que a Rita falou é mais do que correto no meu ponto de vista, porque o trabalho é não só um direito, mas uma necessidade, né? Então, você obrigar a que todo um segmento do comércio não funcione porque é domingo, porque é feriado, é porque aconteceu alguma coisa que entendam que estão sendo explorados, né? O que eu não concordo é que uma pessoa, Rita, tenha que trabalhar todo domingo e não possa ter um pouco de fim de semana. Existem as escalas, né, o revezamento. E a pessoa, quando aceita o contrato de trabalho, ela sabe o que é que ela vai se prestar. Então, nós estamos é uma evolução da sociedade. Né? Os contratos, tudo é um contrato. E com revezamento não tem essa questão de exploração, né? Porque é uma questão de você, alternando, você tem toda uma possibilidade de ter fins de semana com sua família, mas também em outro fim de semana está produzindo para bancar, para sustentar essa família. Ganha-se pouco, né? E no fim das contas, a maioria das pessoas diz que não quer, né? Trabalhar final de semana, não quer trabalhar feriado e tal, até porque o salário é baixo. Mas as pessoas que empreendem, e aí eu tô dizendo da galera que começa mesmo, abre um negócio, faz uma coisa em casa. Trabalha 24 horas. Exatamente, trabalha muito. Então, não tem uma incoerência nesse discurso? Fernanda, se a gente olhar bem, você tem que ver os dois lados da moeda. E quais são os dois lados da moeda? Quando a pessoa não tem emprego, quando a pessoa não tem trabalho, a coisa que ela mais quer é o trabalho e o emprego. Aí ela entra, consegue iniciar o trabalho numa empresa e ela começa a ter aquela sensação de que está sendo explorada, que não está recebendo bem. E isso muitas vezes acontece, essa desigualdade na questão, na relação trabalho-remuneração é uma coisa muito absurda, né? Porque a gente tem que reconhecer que há uma injustiça social, né? Se você fizer a comparação do tanto que um peão de obra trabalha, o tanto de desgaste nesse sol aí, em cima de laje, etc., né? E a desproporção do salário dele com o salário de um técnico que fez um curso a mais é muito grande.
Mas a gente não vai ser ingênuo, a gente não vai ser bobinho, vamos dizer assim, de querer que tudo seja linear, que tudo seja adequado, porque não é exatamente o que acontece conosco nessa etapa de nem tanta evolução da humanidade. Mas do ponto de vista prático, me lembro bem, quando comecei a dar os plantões no hospital psiquiátrico, eu achava uma maravilha poder trabalhar de noite, sábados, domingos e feriados. Por quê, Rita? Porque eu não perdi aula na faculdade de medicina. Então eu ia dar plantão num domingo, eu ia dar plantão num carnaval, num feriado, achando aquilo uma maravilha, porque eu tinha 2 tipos de ganho. Eu ganhava algum dinheiro, no hospital quando eu dava plantão de 12 horas era meio salário mínimo por mês, e no que eu dava plantão de 24 horas um dia por semana era 1 salário, então com 1,5 salário eu achava que eu era uma das pessoas mais bem-sucedidas, porque além do dinheiro eu estava recebendo conhecimento, a oportunidade de conviver com o paciente, a oportunidade de estar dentro do hospital, e não se aprende psiquiatria em livro, se aprende na convivência. No livro se aprende a teoria psiquiátrica, mas não a psiquiatria prática, né? Então eu acho que a gente precisa de dar valor para o trabalho, a gente precisa de dar valor para a oportunidade, né? E claro, né? Toda exploração, todo exagero, ele tem que ser combatido. E aí eu concordo que o coletivo, ele tem que ser de grupo. O coletivo não pode ser um tanto de indivíduo separado, né? Agora, a distorção que eu vejo, Rita, é que muitas vezes o sindicalismo vira uma profissão. Então, o sujeito entra para o sindicato, para de trabalhar, né, do ponto de vista na sua profissão. As contribuições eram compulsórias, né? Que é um absurdo. Eram milhares, né, milhões de reais que entrava ali, e o sujeito ficava dizendo: quanto tempo que você tem de sindicalismo? Eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40 anos. Vira um negócio. Era um trampolim para a política, com dinheiro do sindicato, inclusive, né? Então, assim... Essas distorções realmente têm que ser denunciadas, têm que ser combatidas, têm que ser desestimuladas, né? Sem ficar pensando, Rita, só no ideal, porque entre o real e o ideal tem o possível. Podemos e precisamos de melhorar. Agora, do ponto de vista prático, você fala: não, agora ninguém trabalha domingo porque é uma maldade ter que trabalhar domingo. Se você trabalhar um domingo por mês, dos 4, né, um percentual que dá o quê? Né? 25%, quer dizer, de 4 domingos você trabalhar 1, eu acho que isso não tira pedaço de ninguém, eu acho que isso não destrói nenhuma família, não. Os terceirizados, né, dos Correios aqui em Minas estão fazendo um protesto nesta manhã no anel rodoviário, altura do bairro Universitário, região da Pampulha, aqui na nossa cidade. Eles reivindicam o pagamento do salário do mês de novembro. Estão pedindo aumento não, viu, Du? Eles trabalharam em novembro e não receberam até o momento nem o ticket de refeição, nem o vale transporte do referido mês também. Uma funcionária dessa empresa, que chama Go2B, que é terceirizado dos Correios, disse à nossa Itatiaia que mais de 400 funcionários estão sendo prejudicados com essa falta aí de pagamento. Tá tudo atrasado, ninguém fala nada, nem a empresa se manifestou até o momento, nem o Correio também se manifestou até o momento. A gente já foi atrás deles, até agora nada. E ó, tem aquelas carretas ali, cheia de coisa do povo, que o povo comprou, tá esperando, né, chegar de algum canto e tá parado. Ô, doutor Luiz, quando uma lata de mantimento bate na outra, o trabalhador perde o juízo. Aí não. Deus me livre, né, Eduardo? Porque a falta do básico, né, quer dizer, você sem dinheiro porque não trabalhou, já é horrível. Agora você tendo trabalhado e não receber, é uma distorção. A pedido da associação que representa os juízes federais de reajuste de um benefício da década de 90, que pode garantir o repasse de 241 milhões de reais para 995 magistrados, ou seja, cada um ia ficar aí com 242 mil reais desse benefício. É um benefício que era de 94 a 98, era referente ao auxílio moradia pago a essas carreiras, só que esse benefício foi extinto. E eles estão falando: mas peraí, eu também quero aquele direito lá. E claro, se isso vingar, corrigido, né, Edu? Está sendo avaliado aí pela justiça agora. Isso é retroativo lá? 1994 a 98. E quem está pedindo? São os juízes federais. E quem vai julgar? E quem vai julgar? O Conselho da Justiça Federal. A palavra é sua. Eduardo, isso me enoja, é um absurdo, é uma esculhambação, é uma falta de não ter vergonha da população. É um negócio assim, é um assalto no Conselho Nacional de Justiça. Doutora Luiz, considerando que são 10h29 da manhã, eu vou caçar a palavra da Rita, senão eu saio que não deve. Fala, o que acontece é que o dinheiro, vamos dizer assim, a afeição, o carinho, o desejo pelo dinheiro é uma dependência química. E do mesmo jeito que quem gosta de cachaça quer cada vez mais cachaça e acha que 2, 3 é pouco, né? Quem ganha realmente
o segmento mais bem remunerado é a magistratura, isso é um fato, né? E quanto mais tem, quanto mais recebe, assim, mas eu quero mais um pouquinho. Então, quando o Rita fala de uma falta de vergonha, né, de um desrespeito para com a população, é fato, né? É fato que a gente precisava de ter um pouco mais de consciência para que não haja esse crescente, né? Que não, Luiz, foram achar algo extinto. Exato. Isso que então vão procurar mais e vão achar. Teoricamente, auxílio moradia é para quem paga um aluguel, é para quem tem uma dificuldade, que não é o caso, né? De juiz, de desembargadores, não é. A gente sabe que não é. Então, auxílio paletó, auxílio a alta livro. casta, né? É o seguinte, Edu, os influenciadores digitais, as pessoas que usam a internet, né, para convencer as outras pessoas, para dar alguma dica, para vender alguma coisa, eles estão deixando o Maranhão e indo para outros estados para continuar lucrando com a divulgação de jogos de azar. Só que lá no Maranhão, o que aconteceu? Tem uma empresa chama Fortune Tiger, é um jogo, um aplicativo de aposta que foi proibido por lei estadual. Inclusive, a Polícia Civil de lá já investigou, fez uma operação em setembro, prendeu uma galera, percebeu que estava tendo fraude, coisas ilegais, tanto na divulgação quanto no desenvolvimento do jogo. E aí, o que eles estão fazendo? Continuam existindo esse jogo, continuam divulgando esse jogo, mas aí em outros estados. Então, é um êxodo de influencers. Eles deixam o Maranhão e vão para outras cidades continuar aí divulgando esse jogo que lá já está ilegal. Doutor Luiz. Doutor Luiz. A questão é que o pensamento charlatão, que é o pensamento de levar vantagem em tudo sobre todo mundo, né? Ele é um pensamento completamente autorreferenciado, Eduardo. Isso daí traz uma inovação a cada coisa que você consegue limitar, que você consegue colocar um parâmetro. O pensamento charlatão, ou seja, o pensamento de levar vantagem sobre os outros, ele descobre um jeito, ele dá uma saída, e por isso a importância de que a lei não fique tão devagar, que os processos de inibição dessas inadequações não corram tão solto, né, Eduardo? Não é que você vai conseguir controlar tudo, não. Mas você tem que ter a inteligência, e a gente fala da inteligência como sendo algo que é capaz de perceber esses maus feitos, essas inadequações no início do processo, e não depois que tantas pessoas se deram mal, né? Então, essa é uma função realmente do poder público, né? E legislativo, o executivo, o judiciário têm a obrigação de estarem atentos, e não só, como a maioria das vezes acontece, né, Fernanda, que é de estar correndo atrás de uma situação que já lesou um tanto de gente. Quer dizer, é aquela questão de você tentar recuperar algo que já se foi. O presidente do Chile, o Gabriel Boric, usou a rede social para poder anunciar o fim do relacionamento dele com uma cientista social, né? Eles ficaram juntos por 5 anos e, como a maioria das pessoas tem feito hoje em dia, ele também foi para a internet para explicar, justificar e dizer, olha, agora nós somos ex um do outro, né? Então, uma prática que acaba sendo muito popular entre os artistas e tal. Aí também o presidente falou, eu acho que eu também tenho que colocar lá na internet para dizer que agora estou solto na pista. Como é que chama aquele negócio, doutor Luiz, do cargo, não sei o que do cargo, que é um negócio... eu vou lembrar da palavra aqui. Exige, além de protocolo, tem outra palavra muito boa, sabe? Que é uma instituição, né, doutor Luiz? São os rituais do cargo, né? Os rituais que você precisa de respeitar, e não é por caretice, não é por falta de criatividade, não, é porque a ideia do protocolo é que você tem determinadas normas que fazem a diferença entre o estar humano e o estar animal, né? É a liturgia do cargo, Du? Depois que criaram esse Google, que você é rápido, eu não passo aperto. A palavra é essa, é a liturgia, doutor. Liturgia do cargo. É isso mesmo, é um ritual inteiro, né? Todo um processo de respeito, porque a pessoa, quando ela passa a ter uma função pública, Eduardo, ela deixa de ser só o que ela é e passa a ser também o que ela representa, o que ela significa para o contexto. Publicou um vídeo nas redes sociais dela falando sobre essa questão da gente julgar, avaliar e apontar o dedo para o outro o tempo inteiro. Ela tá irritada, vamos conferir. Horas. E o que eu sinto é que existe uma obsessão em depreciar mulheres. Não importa a idade, a profissão, como ela se veste, nada. Tem sempre muitas críticas relacionadas à aparência física de qualquer mulher.
Isso é extremamente tóxico, porque as pessoas estão deixando de ser aquilo que elas são e de se vestirem e de se pentearem ou sei lá o que, de se posicionarem da forma como elas realmente gostam e se sentem bem por conta desses comentários. E ontem me chocou muito, não que isso tenha sido a primeira vez, mas pegaram uma foto de uma pessoa, uma modelo há anos e uma atual e começaram a fazer comentários completamente absurdos. Os raivosos sempre existiram, só que agora eles têm rede social. Eles detonam todo mundo o dia inteiro. Só complementando, inclusive os criminosos. Os criminosos também. O negócio está tomando uma proporção absurda. Ampliou demais da conta, né? E isso faz uma diferença tremenda, porque você passa a ter seguidores e isso daí vai te inflando, vai te inflamando, vai te dando mais força, mais energia para poder continuar sendo inadequado, né, Rita? Exatamente. Então, pode completar. Do ponto de vista prático, essa história antiga, né, do respeito ao próximo, é algo que hoje está bem em desuso, né? Hoje as coisas estão acontecendo de uma maneira muito assim, atropelante, né? E por isso as pessoas ficam realmente inibidas, ficam sem a famosa e desejada espontaneidade, né, Eduardo? Porque nós falamos do Olavo, né, assim, que era uma pessoa totalmente espontânea, totalmente verdadeira no que ele falava, no que ele colocava, e hoje a gente tem tido essa dificuldade de ser espontâneo, porque tudo vai gerar algum tipo de crítica, tudo vai gerar algum tipo de ameaça, tudo vai gerar algum tipo de estabelecimento de uma guerra mesmo, né, de uma contenda, né, de uma disputa para ver quem aparece mais, ou para quem é mais agressivo, ou para quem realmente consegue fazer um processo que deixa o outro sem graça, que deixa o outro inibido, que deixa o outro sem a sua possibilidade de ser quem é. Nós estamos aqui ao vivo, aqui na Avenida do Contorno, no bairro Gutierrez, na região centro-sul de BH, acompanhando então o velório da Laila Teles, de 23 anos. Já trouxemos a informação de que ela foi vítima da falta de empatia, da violência, da agressividade de um homem de 42 anos que foi preso pela Polícia Militar. É o Mauro Lúcio Pinheiro. Trouxemos aqui a informação de que Mauro chegava em casa com o carro dele e aí percebeu que uma ambulância do SAMU, bairro Floramar, na região norte de BH, estava parada ali atendendo uma idosa de 78 anos, que é a avó da Laila. Ele foi inconformado com a situação, estava atrapalhando o trânsito, queria passar, não conseguia, discutiu com familiares, foi para casa dizendo que iria matar alguém. O pai da Laila, primo dela e a própria Laila foram até a residência na tentativa de demovê-lo dessa intenção criminosa. Ela acabou levando 3 facadas e morreu no hospital Risoleta Neves. O homem foi preso pela Polícia Militar. Neste momento a gente percebe a presença de familiares, amigos, todo mundo aqui querendo justiça. A gente abordou aqui, né, alguns familiares disseram que não queriam gravar a entrevista porque nesse momento, Eduardo, está todo mundo saindo para o sepultamento. O sepultamento vai ser 11h30 da manhã no Cemitério da Paz, na região noroeste de BH, mas todos pediram, Oswaldo, fala aí, a gente quer justiça, a gente só pede por justiça. Laila trabalhava como manicure num salão de beleza. Um detalhe importante, né? Esse homem que foi preso, Eduardo, tem um histórico de violência. Recentemente já havia esfaqueado uma prima da Laila em outra discussão e fora a agressão, a violência doméstica contra a própria mulher. Trouxemos aqui no Itatiaia Patrulha, na programação da Itatiaia, um relato de um vizinho que viu uma vez esse homem arrastando o rosto da companheira no muro da residência do casal, ele gritando por socorro. Enfim, ele está preso. A audiência de custódia está acontecendo neste momento para confirmar se vai ter a prisão em flagrante convertida para preventiva ou se vai responder essa investigação em liberdade. Claro que a gente vai atualizar isso tudo na programação da Itatiaia, mas infelizmente o sepultamento vai ser 11h30 da manhã de uma jovem de 23 anos, fruto aí a morte da violência, da agressividade, como eu disse, da falta de empatia, porque se tivesse percebido que era uma idosa, 78 anos, recebendo atendimento médico, esperava, deixava a coisa acontecer, se colocava no lugar da família, mas infelizmente foi o que não aconteceu, Obrigado, né, Eduardo? Bom dia para o senhor, senhor. Ele diz que quer matar, né?
anuncia e você vai na casa dele para convencê-lo a não matar, você está se expondo de uma maneira totalmente ingênua, né? Quer dizer, um erro de estratégia muito grande. E a questão, meu tempo de menino usava a expressão afinar, né? Afinar é quando você saía da confusão, não, né? E o que o Eduardo falou é exatamente isso. Quer dizer, você não sabe o grau de perturbação mental que a pessoa está, não sabe a problemática que ele está enfrentando, e você não pode se projetar sobre o outro imaginando que o outro também é como você, é educado, que é como você, respeitador do direito alheio, né? E tem apreço à vida. Pois é, melhor por mais que ele fique preso por muito tempo, a vida da menina não volta, né, Rita, doutor? por exemplo, tem um negócio que incomoda profundamente o grande doutor Aloysio, que é ele ir a um restaurante com a esposa para jantar e ao lado tem uma outra mesa, tem umas 10 pessoas rindo, gritando, que pode falar alto. Eu queria que ele repetisse para você e para os nossos internautas, que aliás estão com uma boa audiência, queria que ele repetisse para você qual que é o procedimento que ele toma, com muito cuidado para não ser morto, tá fácil. Não, a questão de que a liberdade de cada um de nós vai até onde começa a liberdade do outro, né, Eduardo? É um parâmetro muito importante, né? Então, essa questão da altura com que a gente conversa, com que a gente comemora, Rita, ela é, claro, né? Todos têm direito e buscamos a felicidade, buscamos momentos de alegria, mas quando você começa a invadir tudo que está em volta, né? Como que se só a sua satisfação, a sua alegria, a sua felicidade contassem, né? Isso daí é uma situação totalmente inadequada. Então, o que eu faço, né? Quando eu estou com, vamos dizer assim, com condições psíquicas, sabendo que eu não vou ficar nervoso, né? Pessoal, por favor, você está muito feliz, você está muito alegre, eu trabalho na busca da felicidade, da alegria para as pessoas, mas na altura que vocês estão falando, vocês estão obrigando todo mundo a falar alto, todo mundo a gritar, e fica uma coisa insuportável para todo mundo, né? E o problema do álcool é que ele vai anestesiando a nossa percepção, por isso que chama estado alterado de consciência, né? E Eduardo gosta da fala popular de que a primeira etapa do álcool faz a gente ficar como um macaco, né? Alegre, saltitante, brincalhão, mas depois a gente bebe mais e acaba entrando na fase do leão, que a gente fica mais agressivo, mais sexualizado, para depois atingir a fase do porco, que é quando a pessoa não dá nem conta de falar direito, não dá nem conta de andar direito, né? Então, assim, o coletivo, ele exige um nível de referência onde possamos todos estar de bem com a vida e satisfeitos, né? Melhor que ele... Doutor Luiz, passou rápido aqui, agradecendo o senhor mais essa sexta, me conta, quem trabalha, ganha dinheiro, tem direito de comer bem com o boy lá no restaurante chique fechado? Claro, agora o que me preocupa, Eduardo, que foi notícia hoje do New York Times, uma pesquisa que fizeram com jogadores de futebol americano, né, com lutadores de boxe que enfrentam muito traumatismo crânioencefálico, que tomam muita pancada na cabeça. E o índice de suicídio entre eles muito alto. E a gente chama de anátomo patológico, né, quando depois que a pessoa morre, tira um pedaço do cérebro e vai analisar, a imensa maioria deles com uma demência muito precoce, porque por volta dos 30 anos de idade, destruição de neurônios. Então, quer dizer, você escolher como namorado alguém que dali a um tempo, né, vai estar retardado é dureza, né? Então, são coisas que a gente fica assim, admirado com a questão do quanto que tem profissões, a gente está falando do trabalho das profissões, que podem ser nocivas para a pessoa, né? Bom. Então... Até a sexta, doutor! Até. Felicidades.